Quando a gente fala de casamento dentro da igreja, para mim o que foi esse momento foi tipo eu olhar muitos meus amigos, Deus preparando esposa para eles, né? E estão casados até hoje, graças a Deus, muitos deles. E, e eu não tenho aquela preocupação em um certo momento você orar a Deus e falar para Deus, né? Prepara uma esposa para mim. Né? E assim, não é prepara e não tem ação, né? Que eu vejo isso muito na mocidade hoje. Eles querem prepara, cruza os braços, fica esperando a moça vir aqui pedir em namoro. Isso não vai acontecer. Né? Mas, e quando isso aconteceu para mim, que ela veio até a Olaria, né? Que a tia dela mudou para Olaria, então você vê que é um caminho de Deus, né? A tia da Juliana, ela mudou para Olaria, saiu do Imirim e veio morar em Carapicuíba. O primo dela veio fazer comum na minha comum, né? E também foi auxiliar e tal conosco. E foi quando ela veio com seus pais conhecer. E a mãe dela e minha mãe se conheceu na mocidade. Uhum. Então, quando eu conheci a Juliana, foi aquele um processo, tipo um trabalhar de Deus mesmo, vamos dizer assim, porque não tinha possibilidade de eu conhecer ela de outra maneira. E quando começamos a conversar, a gente ficou 5 meses conversando por telefone. E eu trago uma fala do meu pai, que ele falou um negócio assim: quando você começar a namorar com alguém, você não namora só a moça. Você namora a casa dela. Os pais vão aprender a gostar de você. Nós vamos aprender a gostar dela. Então, se você não ter certeza para antes de pedir para o pai namorar, você vai criar muitas tristezas. Porque começa, passa um período lá e depois termina, fica aquele racho. Então, conversa, analisa para ver se realmente é aquilo. Não quer dizer que vai se casar. E eu segui isso à risca. A gente ficou, apesar da distância também, que é do Imirim, Carapicuíba, não tinha Uber, táxi era caro, ônibus e tanta coisa. E aí a gente ficou 5 meses falando por telefone. Até que um dia, né, eu tive a coragem de ir lá conversar com os pais dela. E ela foi no meu aniversário de 18 anos, né, nessa época. E aí foi quando a gente conversou e tal, né? Ela até brinca, né? Eu vou falar aqui, vocês vão gravar e vou falar. Naquele dia a gente deu um beijinho, né? Nem podia, vamos dizer assim. E foi quando a gente selou e eu fui falar com a Juliana. Só que eu não pedi a Juliana em namoro. Caramba. Fomos no ensaio, um dia que eu fui no ensaio, com os pais, meus pais foram no ensaio do Imirim. E eu cheguei lá, depois, antes da janta, depois do culto na casa dela, a gente na varanda, assim, na casa dela, tem uma escadinha, e eu olhei para ela, conversando ali, eu falei assim, é o seguinte, eu não quero namorar com você, eu quero casar. Não importa o tempo que a gente vai estar junto. Você quer casar comigo? Foi a primeira conversa, assim, séria que eu tive com ela. Não foi assim, vamos namorar e vamos ver. Não, foi o que eu falei. E é o que eu falo para os moços. A minha intenção, quando eu vi a Juliana como minha esposa, foi falar para ela, eu quero casar com você. Não importa se 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu quero me casar. Então ali foi uma decisão para nós, no relacionamento. E a gente passou praticamente 2 anos e meio namorando. E quando eu tomei a decisão de casar, foi onde Deus me fez madurar. Porque eu falei para o meu sogro, sentado numa mesa assim, minha sogra, eu falei assim, a gente vai casar. Eles olharam para nós, vai casar com o quê, né? A gente tinha nada, né? Eu trabalhava, naquela época ainda ganhava um bom dinheiro pela minha idade e tudo. Mas eu falei assim, uma palavrinha, eu vou casar pela fé. Só que ali eu aprendi que quando Deus quer fazer na nossa vida, nós conhecer a palavra fé pela profundidade dela. Tudo as portas se fechou para mim, para os meus pais, a gente teve um prejuízo financeiro enorme na época, nada estava dando certo e realmente eu fui casar pela fé. Então vi que esse amadurecimento do casamento já começou na minha decisão de casar com ela. Então eu deixei de ser esse menino nem antes de assinar o papel. Né? Então foi bem desafiador. Uhum. Se for falar aqui, até uma obra que quando a gente se casou, Deus fez uma obra linda. Não tinha nada, Deus preparou o apartamento, sem ter dinheiro, a casa, né, que é alugada, preparou, mobiliou toda a nossa casa de presente, tudo que você imaginar dentro de uma casa. Até falar assim, né, hoje em dia é normal ter uma televisão, até para assistir os cultos online, mas antigamente um crente podia ter televisão em casa. E teve um amigo do meu pai, que é nosso irmão, falou assim, eu vou te dar uma coisa, você nunca vai deixar de olhar. Me deu uma televisão de tubo ainda, lembra? Aquelas grandes, 21 polegadas. Então, ganhamos tudo. Ganhamos compra, que durou 6 meses, 3 meses em casa, botijão de gás que durou 9 meses. Assim, ganhamos tudo, sem imaginar. Deus presenteou nós com tudo. A festa, a Juliana tinha um sonho que eu não sabia também que tinha, que era entrar de helicóptero no casamento. Não sei que mulher passa na cabeça, gente. Eu também nem imaginava, mas Deus realizou para ela, ela entrou. Foi uma festa linda, assim, que todo mundo até hoje comenta. E se você falar, você tinha condição disso? Não. Porque eu tenho uma palavra, eu acho que isso é importante, que a gente que tem fé em Deus, Deus falou assim para nós, se você me honrar na tua mocidade, eu te honro na sua vida de casado. E a palavra de Deus não cai por terra. Você pode ser o homem mais fraco diante dele,
mas ele não deixa a palavra dele de cumprir a nossa vida. E Deus honrou nós no nosso casamento e na nossa vida de casado. Tudo maravilhoso e belo. Falo para você que Deus nos formou essa maturidade. Eu com meses de casado, 2 meses de casado, a Juliana morava no Imirim, trabalhava na Toriba, lá na Pirituba, um bom emprego, fazia faculdade de contabilidade, eu trabalhava em 2 empregos praticamente. Tudo maravilhoso para a nossa vida, está decolando. E a gente não sabia dessa enfermidade, que a gente chamava de algo espiritual, que é a depressão, ela mudou o ambiente dela. Hoje eu entendo isso, né, com todo o entendimento que Deus me deu, mudou todo o ambiente dela. Ela saiu dos pais, veio morar no Parque Viana, tinha que pegar ônibus, trem para vir para Barueri. Então, quer dizer, aquela preocupação, aquele medo, aquela rotina, mudança, e ela ficou depressiva, né? Isso fez com que ela deixasse o emprego, ficasse dentro de casa, não tinha prazer de mais nada. E aí, eu novo, né? O que a gente acha? É preguiça, não quer fazer nada, trabalhando e tal. E a gente começou a discutir muito, e ela cada vez mais em cima da cama, sem prazer de viver, sem nada. E a gente... Só que naquela época eu tive algo importante na minha vida. Eu já era casado, mas eu tive um cooperador de jovem do Parque Viana na época, o irmão Dair, que ele nos abraçou, né? Acho que isso foi muito importante, sempre nos trouxe para perto daquela mocidade, da casa dele, e isso trouxe muitas obras na nossa vida. E um dia dentro da casa dele, alguém pregou muita coisa para Juliana, porque ela estava passando, o que eu estava passando aquele dia, e a depressão foi embora, né? Deu uma obra extensa, e ó, nesse processo, as portas se fechando, a miséria estava dentro de casa, acabou tudo dentro de casa, tinha dia que não tinha nada para comer, e eu escutava a voz falando comigo, e aí, você vai dar o que para ela comer? Então a dificuldade, assim, de eu sair na rua procurando uma moeda para levar pão para dentro de casa, e alguém falando no meu ouvido assim, ela tinha do bom e do melhor na casa dela, agora você não tem nada. Eu cheguei na casa do irmão Claudinho, hoje ancião, no Parque Viana, a esposa dele é Raquel, que é uma mãe para mim, né, amiga da minha mãe há muitos anos. Ela do nada, 6 horas da manhã, que eu fui buscar o carro para ir trabalhar, 6h30 da manhã, ela me esperando lá em cima com um bolo na mão, assim, confeitado, sabe? Um bolo de festa. Onde eu fiz, Deus mandou fazer para você, né? Meu Deus. Então, quer dizer, assim, Deus foi cuidando de nós e foi maturando a minha vida de casado. Então, eu digo que hoje eu fiz 18 anos de casado esse ano. E dentro desse processo, do início da minha vida, eu falo que a gente aprendeu a muita coisa junto, né? E tudo isso que eu estou te contando, resumidamente, a gente passou, né? Assim, Deus tirou nós de lá, Deus me deu um apartamento, né? Deu mesmo, assim, falar assim, cheguei em casa no carro e tinha um monte de gente desmontando minhas coisas, colocando dentro de um caminhão, eu não sabia para onde ir, Deus me presenteou um apartamento, né? Deu para Juliana, para mim, e Deus foi cuidando de nós nos detalhes, mostrando o seu poder na nossa vida pela nossa existência de fé. E todo esse processo de dor, de angústia, de provações, de enfermidade, de depressão, na nossa vida, com muita guerra, eu fui amadurecendo muito novo. Então, até brinco às vezes, né? Eu com 18 anos de casado, às vezes tem gente com 50 anos que não passou o que a gente passou. Mas é um processo de amadurecimento. Então, quando alguém fala, eu era menino e me tornei homem, eu acho que quando eu falei que eu ia casar, Deus começou a me formar um homem, né? Para estar de um lado de uma mulher, né? Então, foi um processo. Até hoje não é fácil estar casado, né? Não porque o casamento é um peso, para mim foi maravilhoso. Pra você ter ideia, a Juliana que fez meu e-mail, hotmail, cara, eu não tinha e-mail. Sou do interior, ela até hoje, Givago Lopes, @hotmail, era meu e-mail, né? Então, quer dizer assim, ela me evoluiu muito, ela me fez crescer muito. E quem olha para o casamento achando que o casamento vai te fazer feliz, não, você é feliz, você vai fazer alguém feliz. Se você não é feliz, você não vai fazer ninguém feliz. Casamento é uma construção, é uma junção, é uma aproximação, é uma entrega, né? Esse podcast só está acontecendo porque, além do Lucas acreditar, tem uma Mônica muito forte, resiliente, que está ali acreditando no sonho do Lucas. E a minha esposa é da mesma forma. Ela fala, para onde você for, estou contigo, né? Se você falar que vai gritar, eu vou gritar, você vai, porque eu acredito em você, né? Então, isso é importante no casamento. Então, e no meu casamento, é assim, ninguém precisou falar isso para nós. A gente veio com essa base. Então, até hoje eu falo, e é uma mulher que Deus me deu, que eu já brinquei, né? Eu não gosto de caviar, já comi, mas não gosto, né? Assim, não tem gosto de nada aquele negócio pra mim. A não ser que eu comi errado, né? Mas aquela música que fala, né? Já comi caviar, já aprendi, já ouço falar. Eu também já não tive nada para comer em casa, como já faltou eu na minha vida de casado. E já tive em bons restaurantes, comendo comidas maravilhosas. E em nenhum momento, quando faltou, quando teve, ela mudou. Né? Então, eu acho que a nossa vida, a formação de quando Deus prepara alguém para nós, a gente tem essa paciência,
não é a tampa da panela, né? A gente fala, eu acho que é o conjunto Sim. dessa formação. Então, quando a gente fala de casamento, eu vou passar a noite toda falando sozinho aqui. Nem você que vai falar muito, mas eu acho que o casamento, para mim, é uma formação enorme. Né? Não, e